Oi galera, sejam bem-vindos ao canal da Família Extraordinária. Meu nome é Ana. Meu nome é Caio. Estamos aqui para mais uma aula da Talmidim. Para iniciar esse momento, nós vamos fazer uma oração. Então que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor, amém? Deus, estamos diante da Tua presença nesse momento, Pai. Queremos te agradecer porque temos a oportunidade, Senhor, a liberdade, ó Pai, de estudar a Tua palavra, Senhor, de aprender um pouco mais sobre o Senhor. Deus, abençoe esse momento, abençoe esta aula e a cada pessoa, Pai, que irá assistir. Em nome de Jesus, amém. Lembrando, galerinha, que nós estamos seguindo a proposta deste livro, Seguir a Cristo, Manual do Discipulado. Hoje é a aula 6 e vamos falar sobre a fé cristã. A Bíblia nos dá vários exemplos de fé, mas primeiro eu queria que você pensasse aí. O que você entende sobre fé? No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. O primeiro grande exemplo de fé que nós encontramos na Bíblia é o exemplo de Abraão. O Senhor chega para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua zona de conforto e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pensa aí comigo, né? Imagina o Senhor chegando para vocês e falando assim: fulano, pega tudo que você tem, junta a sua família e vai para um lugar aí que eu vou te mostrar. Você não sabia, né? Abraão não sabia qual era esse lugar. Ele não sabia se estava longe, se estava perto, se ia demorar para chegar, quais obstáculos ele ia encontrar no caminho. Ele simplesmente foi. E isso é um exemplo muito grande de fé. Voltando no versículo que a gente leu, quando fala que a fé é uma certeza, é uma convicção, é a prova daquilo que a gente não está vendo, nós, encontramos no exemplo de Abraão um exemplo perfeito de fé. Porque ele não estava vendo a terra, ele não sabia para onde ele estava indo, e ele foi. Vocês estão acompanhando aí, para exemplificar o caso de Abraão, uma imagem de uma pessoa com a mochila nas costas e olhando para uma terra, aparentemente onde ela não está vendo nada. Caio, tenta aí agora se colocar no lugar de Abraão e imaginar, né, quais os sentimentos que ele teve, o que ele pensou quando o Senhor chega pra ele e diz: sai de onde você tá, sai da sua zona de conforto e vai para um lugar aí que eu vou te mostrar. Com certeza ele teve um sentimento de incerteza, de indecisão, de medo. E o mais interessante é que a fé não é a ausência desses sentimentos. A fé é, mesmo com esses sentimentos, você tomar uma decisão de coragem e acreditar na promessa. Um outro personagem da Bíblia que passou por esses sentimentos foi Pedro, ao ser convidado por Jesus por andar sobre as águas. Pedro com certeza teve medo, teve incerteza e foi, como dito por Jesus, tido como um homem de pequena fé. Mas poxa, ele andou alguns metros sobre as águas, ele andou por algum instante. Se Pedro, que conseguiu andar esses instantes por sobre as águas, foi considerado por Jesus um homem de pequena fé, imagine nós que às vezes não conseguimos exercitar a nossa fé. É uma ilustração de fé que eu acho muito bacana, é quando, às vezes a criança está, por exemplo, na beira da piscina e o pai fala: pula, vem filho, pula. E assim, a criança ela não pensa se o pai vai largar ela para se afogar, se o pai não vai conseguir pegar. Ela pula de cabeça e vai fundo. E falta muitas vezes em nós essa segurança que a criança tem no pai quando ela é pequena, de que ela pode estar num lugar alto, de que a piscina pode ser funda, o mar pode estar agitado, mas se ela pular, se ela tiver essa certeza, essa confiança no pai, que é o Senhor, ela não vai se afogar. O Senhor vai trazer o socorro, o auxílio, e não vai deixar com que a gente se perca na situação. Quem quiser ver mais detalhes sobre a história de Pedro, vocês podem abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 14, nos versículos 22 ao 36, nós veremos aí o relato dessa linda história, desse lindo exemplo de fé. Paulo, num dos mais bonitos de seus depoimentos, declara estar crucificado com Cristo, e Cristo viver nele, e ele viver pela fé no Filho de Deus. Vejamos agora, de modo prático, então, como nós chegamos nesse nível de fé cristã que Paulo alcançou. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: e assim, a fé
vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós acabamos de ler um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso a importância de nos congregar, por isso a importância da igreja, por isso a importância de estarmos sempre no culto para ouvir o que tem a dizer a palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo diferente, que é o tempo de quarentena, onde a gente não está podendo se ajuntar. Como fazer isso nesse tempo? O que nós temos percebido nesses dias de distanciamento social é que quando estamos em casa assistindo o culto, pela internet, nós precisamos vigiar o tempo inteiro, porque querendo ou não, na igreja, no templo, você fica retraído de repente de mexer no celular, ou então de levantar para fazer alguma coisa. Por mais que você se distraia em pensamento, e isso é sério também, o seu corpo ele se mantém presente. Mas em casa, a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Porque seu celular está do seu lado, você está na sua casa, não tem ninguém te vendo. Dá vontade de beber água, dá vontade de comer alguma coisa, você levanta e acaba cedendo aquilo. Então, nesses dias de quarentena, se o momento do culto não for levado a sério, a nossa fé ela vai se esfriar. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, no momento do culto, no momento da célula, separa esse momento. Faz desse momento o momento mais precioso da sua semana. Então, deixa seu telefone longe se isso está te distraindo. Tente não começar alguma atividade antes do culto iniciar, para que no meio do culto você não tenha que levantar para poder dar conta daquilo. Então, a gente precisa se manter o tempo inteiro atento para que a nossa mente e o nosso corpo não se distraia e acaba cedendo às tentações que vêm mesmo dentro da nossa casa. Se queremos crescer na fé, a leitura da palavra de Deus se torna uma importante ferramenta nesse processo, pois lá você encontra exemplos de homens e mulheres de fé que andaram junto com Deus e experimentaram desse processo de crescimento, esse processo de aquisição da fé. E quando a gente fala em crescimento da fé, a gente não fala só num crescimento em quantidade, mas um crescimento de prática, porque a fé, a palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então a fé, ela exige de nós prática. Se a gente não colocar em prática aquilo que nós lemos na palavra, aquilo que nós escutamos durante a pregação, durante a ministração de uma célula, a nossa fé ela não vai crescer, ela não vai dar frutos, ela não vai aumentar. Não aumentar no sentido de número, no sentido de tamanho, mas aumentar em atividade, em exercício, em prática. No livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a fé ela vai ser comparada com um grão de mostarda. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Uma curiosidade bacana que nos ensina muito a respeito desse exemplo do grão de mostarda é que a semente da mostarda ela é a menor semente que existe. E a mostarda, ela é a maior das hortaliças. Então, o que isso nos ensina? Que a fé não é em relação ao tamanho, de ser pequena, de ser grande, de ser muito, de ser pouco, mas quer dizer a prática que você tem da fé. Por exemplo, um grão de mostarda sozinho, sem ser plantado, ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas a partir do momento que você pega aquele grão de mostarda, que você pega a sua fé e você planta, ou seja, você começa a praticar a fé, ela vai crescer. Reparem só a realidade de Abraão. Ele era velho, ele não tinha filhos, a sua mulher era estéril. Imagine Abraão se ele fosse olhar só para essas variáveis. Certamente as promessas não teriam se cumprido. Abraão olhou para a promessa e para quem fez a promessa. A nossa fé ela deve estar firmada em Deus e naquilo que Ele falou. Para finalizar, galera, é fundamental a gente aprender sobre as promessas do Senhor. Aprendendo, nós vamos crer e, por fim, vamos tomar posse dessa promessa através da fé. Galera, para acessar o exercício dessa aula, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Galera, muito bom estar com vocês de novo em mais uma aula da Talmidim. Que vocês cresçam, que vocês permaneçam firmes e fortes, crendo que Jesus está preparando o melhor para a gente. Não percam contato com as pessoas da igreja, estejam atentos
às células, aos cultos e a nossa aula da Tomidinha. Amém? Amém, pessoal. Vamos orar então para nós podermos encerrar. Amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste momento para te pedir que o Senhor fale com cada um que viu essa aula, cada um que estudou, que essas informações, que esses aprendizados eles possam, meu Pai, entrar na nossa cabeça, entrar na nossa mente e entrar nos nossos corações, Pai. Fala conosco, esteja conosco nesse tempo, meu Pai. Amém. Amém, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.